né? E às vezes isso vai se tornar muito mais acessível para as pessoas. Então, eu acho que agora, por exemplo, com tudo isso que aconteceu, essa questão de e-commerce vai explodir, entendeu? Sabe? As Vai. pessoas vão entender da necessidade de ter um negócio, uma plataforma digital, que não tem mais como tu não ter uma plataforma digital, se tu não tem, se teu negócio não está na internet, ele não existe praticamente, né? Então, eu acho que isso é algo assim que vai realmente fomentar bastante, tá? E então essa é uma das ideias, né? Tá bom. Eu estou construindo a minha base ali, ela é totalmente orgânica. Tá. Tentei, na verdade, como eu te falei, assim, até comecei fazendo alguns anúncios, enfim, só que anúncio é muito estresse para pouco, para quem não sabe, tá, né? Aham. É muito estresse, porque daí tu tem que pegar todos os dados. Eu sei como faz, né? Tem que pegar todos os dados demográficos, filtrar, blá, 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 mas é muito chato. E aí, então, eu deixei por hora de lado, e aí pensei assim, bom, agora na verdade, nesse lockdown, de repente, exatamente voltar a pensar nisso, né? Como uma forma de, bom, agora. Até porque eu acho o seguinte, que isso, quem entrar comigo nessa situação específica do curso de Direito para Empreendedores, curso de Direito Digital, né, na verdade, porque aborda bem a questão de digital, acho que tem como agregar uma série de outros produtos, tu entendeu? Porque daí tu pode, daqui a pouco, oferecer uma página dentro, tu entendeu? Sabe? Como fazer uma página de internet, como criar um e-commerce. Enfim, acho que a pessoa pode alocar vários serviços, né, dentro do curso, enfim, né? Então, seria nesse contexto. Não sei se tu tem alguma dúvida, se tu entendeu o que eu te disse. Não, entendi o curso. Você sabe que tem um bichinho que me pinica às vezes, e eu quero também gerar, não agora, um futuro distante, mas Uhum. escrever algo falando sobre empreendedorismo, mas o porquê que as empresas, por que existe um índice tão alto de fechamento de empresas? Isso sempre me incomodou desde quando eu comecei a fazer administração, sempre. E aí, obviamente, que eu quero pegar um pool de empresas para ir a fundo mesmo, pesquisar, enfim, para. Mas eu já te digo assim, ó, da minha modesta experiência, tá? Obviamente, eu trabalho, o meu foco, já trabalhei com grandes empresas, já trabalhei para Brastemp, já trabalhei para grandes empresas, já trabalhei para John Deere, tá? Multinacionais, enfim, assim, Que é aí na mas o sua meu. região, né? John Deere. Hã? É aí na sua região. Exatamente. Então, assim, Aham. o que acaba acontecendo? O pequeno e o médio, que é aquilo que a gente falou em termos de percentual maior, ele quebra por falta de planejamento. O grande eu, inclusive, na verdade, até é engraçado que eu tenho um ex-cliente, digo ex-cliente, porque ele entrou em recuperação judicial, né? E aí acabou não pagando os honorários, enfim, e aí agora eu tô esperando para receber meus honorários na recuperação judicial. Aí também problema de gestão. Vou te dizer assim, que isso que eles forneciam, eles sabem aqueles tanques para armazenamento de combustível, aqueles caminhões tanques, eles faziam o tanque que vai em cima da carroceria, sabe? Sim, Uhum. assim, empresa assim, ó, maravilhosa, sabe? Com muita coisa, muita, como é que eu posso dizer assim, uma cultura familiar, que até é uma coisa que isso é muito comum, sabe? A questão da sucessão. Então, assim, eu vejo duas questões. Uma questão de gestão das pessoas não saberem separar a pessoa física da jurídica, e aí a pessoa jurídica sangra até enquanto, aliás, a pessoa física sangra até enquanto pode manter a jurídica, e isso é um problema, né? E Uhum. aí a questão de falta de planejamento, né? Eu vejo assim. E também a questão da falta de inteligência, eu digo, até emocional, não é nem só de gestão, para uma sucessão, né, de empresas familiares, assim, porque o que acontece? Às vezes o pai, o avô faz um negócio que passa para o pai e o pai para o filho. Só que muitas vezes o filho não tem a capacidade, ou o pai, ou o filho é super capaz e o pai não quer Uhum. Sim. topar as ideias inovadoras, tu entendeu? E aí isso cria um gap que a empresa perde muito. Porque normalmente o sangue novo, e eu vi isso, né? Porque eu tô no meu segundo casamento, né, Denis? Então, assim, no meu primeiro casamento, o meu primeiro marido era assim, uma empresa familiar, que no fundo que Tá. deu super certo, porque eles acabaram vendendo para uma multinacional e ganharam uma grana
maravilhosa, mantém bastante a família até hoje. Então, assim, só que eles conseguiram ver uma oportunidade de negócio, mas eles tinham essa mesma situação, entendeu? Eu via o filho, que era no caso meu marido, com muitas ideias inovadoras, tentando levar para o pai, e o pai rejeitando, até que conseguiu se dar por vencido. Então, assim, tanto que isso se fala muito na parte de governança para essas empresas de familiares, né? Porque é muito difícil, às vezes, tu conseguir implementar E já tive cliente meu que teve AVC por causa da empresa, tu entendeu, sabe? Eu falo assim, nenhum CNPJ vale um AVC, né? É o que eu falo. Não, de forma alguma. Então, tipo assim, isso é uma das coisas que eu sempre digo. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram que é a chamada isso, nenhum CNPJ vale um AVC. Então, assim, eu acho que muito é dessa questão de gestão mesmo. As empresas, elas acabam não investindo em planejamento estratégico, não investindo em gestão em todas as áreas e acabam sendo engolidas por isso, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Entendendo um pouquinho o teu curso, Direito Digital para Empreendedores, qual que é a promessa dele? Por exemplo, quando a gente fala de 6 em 7, ele está falando que você vai fazer 6 dígitos em 7 dias. É uma promessa. Qual que seria a promessa do teu curso? A gente começar, de repente, você nem tem agora, mas só para a gente poder e já... Claro. A promessa do meu curso na verdade, tu exatamente conseguir criar um e-commerce, gerir um e-commerce, criar e gerir um e-commerce com segurança jurídica, tu entendeu? Essa é a promessa do meu curso. Tá. Então, esse curso ele é específico para e-commerce, certo? Ele é específico, na verdade, para quem quer ter, olha só, para quem quer usar o serviço, não só para quem quer ter e-commerce, para quem quer ter e-commerce, para quem quer ter presença digital, ou seja, aí tu abre, né, não necessariamente, abre para vários empreendedores. Para quem quer utilizar, por exemplo, o serviço dessas digital influencers, né, também, que elas têm, para digital influencers que ela tem, porque tem ali uma parte que eu falo de como é que tu faz anúncio de forma correta na internet, tu tem todas as regras do CONAR, entendeu? Que tu tem que observar. Então, ele tem algumas personas que são importantes, entendeu? E se fosse para você escolher um, primeiro, para começar? Na verdade, para começar, quem quer realmente migrar o seu negócio físico para o digital. Físico para o digital. Exatamente. Tá. Quem quer migrar o seu negócio físico para o digital, eu acho que aí é exatamente uma boa persona para esse. Tá. E você sabe algum número de empresas que ainda não tem site? Tem alguma pesquisa falando disso? É um mercado grande? Não, porque não a impressão tem. que eu tenho é que assim, a maioria das empresas já tem, né? Não, pior que não. É que, na verdade, vou te dizer o seguinte, ó. O que acontece, tá? Muitas empresas, elas usam... A maioria das empresas usa, por exemplo, assim, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, que são os social commerce, como plataformas de e-commerce, tá? Só que isso tem um problema. Primeiro é que tu tá trabalhando num terreno alugado. Tá, internet, todos os terrenos são alugados, são. Só que uma coisa é tu ter um site com um e-commerce que tu mesmo formata. Outra coisa é tu ter um marketplace e outra coisa é tu usar só mídia social para vender. Quando tu usa só mídia social para vender, tu restringe muito o teu público, pelo que eu percebo, tá? Por quê? Porque tu só vai vender para as pessoas que estão ali. Agora, por exemplo, o meu pai não participa de mídia digital, mas ele compra pela internet. Ou seja, então, se tu não tiver uma página no Google, entendeu? Com o teu e-commerce, tu não vai conseguir vender para o meu pai, por exemplo. Entendi. Né? Então, assim, a minha sogra já é diferente. A minha sogra tem perfil no Instagram, tem perfil no Facebook, né? Ela vê coisas no Instagram, ela compra pelo Instagram. E também tem uma coisa, né? É muito perigoso, assim, tu montar toda uma estratégia de vendas, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, até tô para fazer uma live, de repente, essa semana, que eu perguntei para as pessoas qual era a maior dificuldade delas no negócio delas. Botei planejamento e vendas, deu 50-50. Mais ou menos o que eu já imaginei. Então, assim, é muito complicado tu estruturar o planejamento das tuas vendas, daí juntando as duas coisas, numa só plataforma. E daqui a pouco, se o Mark Zuckerberg resolve bater a cabeça e tirar do ar, o que vai fazer? Ele pode.
Tá, não vai fazer isso, a probabilidade de fazer isso é mínima, mas ele existe. Quando a plataforma tem instabilidade, como teve tanto o WhatsApp como o Instagram, ninguém vendeu. Teve um dia, agora em 2019, que não funcionou. Ah. Então é um dia inteiro de vendas que tu perde, entendeu? Né? Então, assim, isso tudo são coisas que eu acho que são bem interessantes. A pessoa também pode vender através da Amazon, né? Através do Submarino, Americanas, enfim, mas ela tem que ter conhecimento do que é aquilo que ela está fazendo, no sentido assim, eu estou dentro de um marketplace, mas então eu sei quais são os meus direitos enquanto ali no marketplace, né? Ou o marketplace ser somente uma das plataformas, né? Eu acho que às vezes as pessoas, eu vejo muita gente com bons negócios focando numa única plataforma, e isso para o negócio é muito ruim, porque tu tem vários públicos, né? Normalmente, ontem até eu fiz um post sobre gestão de relacionamento com o cliente, né? Porque é engraçado que às vezes as pessoas se embalam, Alessandra, mas isso tá dentro do direito, mas ao mesmo tempo não tá. Digo assim, tá, porque podem surgir demandas, né? Como é que surgem as demandas de direito do consumidor? Porque teve falhas na tua gestão de relacionamento com o cliente. Isso para mim é óbvio, né? Então, assim, não adianta falar só da consequência, quais são os direitos do consumidor, se tu não falar da causa. Né? Eu acho que eu sou uma das poucas advogadas, talvez uma das únicas que eu conheço, pelo menos, e olha que eu já chafurdei, que fala sobre a causa e não só sobre a consequência, porque na real eu não quero que meu cliente tenha consequência, eu quero que ele pare na causa, entendeu? Sim. Então, assim, e aí tu vê, e aí assim, e ele fala, estude seu funil de vendas. Tem gente, às vezes, que eu atendo, assim, tem empreendedores que eu atendo, que eles não sabem qual é o seu funil de vendas, eles não sabem para quem vende, qual é o topo de pirâmide, qual é o metade, entendeu? Não investem em customer success. E é importante até para a produção de conteúdo, de mídia, você entender que etapa que o cliente está no funil para você gerar uma comunicação para ele, né? Ali eu coloquei, produza, na verdade, conteúdo de acordo com o seu funil de vendas. Mas as pessoas ficam me dizendo, mas Alessandra, o que é funil de vendas? Eu digo, gente, eu sei meu funil de vendas, isso que eu vendo serviço. E serviço é uma coisa muito mais fácil de tu vender do que produto, não tem estoque, né? Só que assim, e é engraçado que as pessoas elas não entendem isso. Elas não conseguem. Para mim é uma coisa. E aí que eu começo a entender. Aí, por exemplo, assim, ó, não adianta. Não é um lockdown de 15 dias, tu entende? Claro, isso prejudica muito a economia. Muito, muito. A gente sabe das consequências. Só que não é só, entendeu? E daí, então, assim, não adianta, aquela coisa assim, não adianta só o governo pegar e dar um monte de medidas maravilhosas, econômicas, se tu não sabe o básico de gestão do teu negócio. Sim. Né? Tu acorda, tu não tem um planejamento, tu acorda todo dia pensando assim, hoje eu vou fazer desse jeito. Agora, quando a gente fala de mídia, de produto digital, Alessandra, é importante dizer, e é do seu conhecimento, eu vejo até as publicações que você faz no Instagram, mas é a produção de conteúdo para você criar um jardim, que o Érico Rocha fala sobre isso, né? Criar o jardim, ao invés de sair caçando borboleta, você cria um jardim e atrai. Como é que eu atraio? Criando conteúdo. Qual que é a tua frequência de criar conteúdo? A minha frequência hoje são 3 vezes por semana, tá? Eu pretendo conseguir. É porque é o seguinte, o que acontece? Eu não gosto de fazer de qualquer jeito, tá? Acho que se eu fizer, eu posso produzir 5 vezes por semana, mas tipo assim, não vai ser uma coisa que eu vou conseguir criar conexão. Por exemplo, o post que eu fiz ontem, para te ter uma ideia, teve 7 pessoas que salvaram o post. Né? Claro, tô falando aí de uma base de 1.800, né? 7 pessoas que salvaram, 6 que enviaram internamente, entendeu? Então, assim, isso conta muito, né? Ou seja, foi uma informação relevante para as pessoas. Para 13 pessoas, aquilo ali foi extremamente relevante. Né? Então, assim, eu costumo criar 3 vezes por semana. Eu faço publicações terça, quarta e quinta. Porque eu analisei, obviamente, ali os insights que o próprio Instagram me deu para fazer esse planejamento, tá? Então, assim, e eu sempre, na verdade, eu tenho uma agenda de conteúdo que eu vou rodando, por exemplo. E o que acontece? Eu produzo conteúdo todos os dias nos stories, tá? Tá bom. E 3 vezes por semana, nesses dias que eu te falei, é feed. Então, o que eu faço? Por exemplo, na segunda, eu falo sobre LGPD, falo sobre mentalidade, né, empreendedora,
Eu criei o tal do Monday Mood, né, que exatamente fala sobre a questão da mentalidade. Na terça-feira, eu tô olhando aqui a minha cola, por isso que eu tô falando pra você. Na terça-feira eu falo sobre mercados, negócios, empreendedorismo. Na quarta eu falo sobre compliance. Na quinta, sobre inovação. Também boto feedbacks daí nos meus stories, né? Porque as pessoas sempre estão me dando feedback de conteúdo e tal. Caixa de perguntas eu abro de 15 em 15 dias. E daí na sexta eu já aproveito para fazer as respostas quando eu coloco a caixa de perguntas e também faço tipo assim, um resumo da semana, dos posts que eu coloquei normalmente de 15 em 15 dias, uma vez a cada 20 dias eu coloco ali, faço tem o Mojo, que é um aplicativo que tu monta uns negocinho bonitinho e daí tu faz o resumo da semana. E no final de semana eu boto algo da minha vida pessoal, só que contextualizada com as coisas, entendeu? Não dá pra ficar uma coisa assim. Então, assim, esse curso que eu tô fazendo de criação de conteúdo com a Regiane Toigo, ele é muito bom porque ele dá ferramentas, né? Ela ensina a gente. Então, assim, até a forma como, por exemplo, ontem o post que eu falei sobre relacionamento de gestão, eu dividi uma experiência pessoal minha. Isso cria conexão. Sim, né? Vai criando conexão, as pessoas vão se enxergando naquela história que eu tô contando, e é uma história que faz parte. Então, assim, normalmente eu uso algum gancho, procuro ser leve, divertida, entendeu? Porque eu falo de assuntos chatos, eu sei, falo de assuntos sérios. Então, se eu falar daquela coisa assim, sabe, telejornal, vai ficar um pé, né? Sim, então, assim, sim. Só que, obviamente, como eu não tenho, como é que eu vou dizer assim, eu não tenho benchmark, entendeu? Eu não tenho outros advogados para poder me inspirar. Porque todos os outros advogados que têm, assim, muito sucesso são ou que escrevem diretamente para outros advogados, sabe? Eles produzem conteúdo para colegas. Então, isso fica muito mais fácil. Ou produzem conteúdo na área crime ou na área de direito de família, entendeu? Que daí são áreas que realmente são bem procuradas, entendeu? E se você pegasse o caminho inverso, perguntar para a tua base, não sei se você já faz isso, mas já perguntar para a tua base qual é o assunto que eles gostariam de mas sempre vem essa questão do empreendedorismo, tu entendeu? Sabe? empreendedorismo, Sempre vem. né? Sempre vem. E porque é o seguinte, ó, o que acontece? A maioria dos profissionais autônomos, e nisso, de certa forma, eu acabo atingindo os meus colegas, tanto que eu tenho mentorados, né, para mudanças de carreira e esse tipo de coisa. Daí surgiu o convite também da manhã da Associação Brasileira de Advogados. Os profissionais liberais, eles também são empreendedores. Eles têm dificuldade de se ver como, mas são. Tá. E aí, pelo que eu estou entendendo, toda vez que você for falar de empreendedorismo, ele sempre está respaldado pelo teu core, que é o jurídico. Sempre vai sempre. E aí, além do e-commerce, qual o outro assunto que você, não sei se você já encaixou ou que você fala sobre X assunto que tem um respaldo jurídico, além do e-commerce, que mais que? Tem, na verdade, dentro do empreendedorismo tem vários, né? Eu já falei ali sobre, por exemplo, sobre tributação, já falei sobre escolha de modalidade de tipo de empresa, tu entendeu? Como é que tu escolhe, se tu realmente precisa ter um sócio, isso foi uma coisa que tu dá uma olhada ali nos meus IGTVs, entendeu? Teve um que bombou pra caramba, que foi eu fiz um questionário, eu mesma fiz, eu me orgulho muito disso. Que eu fiz um questionário se realmente a pessoa precisava ter um sócio, sabe? A pessoa responder assim, isso foi um post. Aí depois eu fiz um IGTV linkado com esse post. Disse assim, e agora que você já decidiu ter um sócio, então como é que tu vai formalizar isso? Aí falei, né, do memorando de entendimentos, que é exatamente o que faz registro de uma parceria de negócios, a diferença do memorando de entendimentos do contrato social, tu entendeu? O que era uma coisa, do o acordo de cotistas. Então, assim, eu falei dessas coisas que fazem parte do dia a dia de uma empresa e que tem contexto jurídico, né? Eu estou te perguntando pelo seguinte, quando a gente for, por exemplo, lançar o curso que é específico para e-commerce, tem a questão da oferta irresistível, que é você colocar um curso menor, um médio, um pequeno, um e-book, fazer um pool de produtos, de infoprodutos, melhor dizendo, que, um exemplo, se o curso de empreendedorismo
custa R$ 1.000, juntando todos esses cursos, daria, sei Sim, lá, os 4, bônus, 5 na mil. verdade. Os E aí, bônus. naquele dia, só naquele dia, todo aquele Uhum. pacote por um valor mais atraente. Então, para a gente já começar pensando, o que a gente pode colocar de produtos que a gente possa fazer um pacote para aquele dia de lançamento, entende? Então, de repente, para um e-book, por exemplo, para sócio, se precisar ter sócio ou não, de repente, para carga tributária, enfim, fazer alguns outros menores. Sim, não, sim, tá? Sim. Na verdade dá. Dá para colocar alguns bônus que a gente chama, né? Tá falando de bônus, né? Exatamente, tá. Dá para colocar alguns bônus também, com certeza. Tipo, é que assim, a minha maior dificuldade, eu vou te ser bem sincera, é com relação ao seguinte, ó. Eu não tô nem aí pra OAB, tá? Mas eu tenho que me preocupar com a minha, sim. Sabe? É porque é o seguinte, fica muito complicado eu fazer. Por isso, assim, a maioria dos produtos digitais que tu vê de advogados, tu vê para outros advogados, porque é muito mais seguro tu vender para outros advogados do que tu vender para a população, entendeu? Por causa exatamente, porque assim, eu não posso a mercancia da advocacia, esse tipo de coisa. Só que, isso aí eu vou ter que te pedir, inclusive, para verificar para nós, um modelo de contrato, se tu digitar no Google modelo contrato social, o Google vai te dar. Tu entendeu? Eu poderia oferecer como bônus um modelo de contrato. Tá. Só que o meu receio é que eu vá me incomodar com a OAB por causa disso, tu entendeu? Entendi. Mas, de repente, vou dar só uma alternativa. Um modelo de contrato de um parceiro teu. Não, posso, na verdade, para sim. Você não se envolver, eu posso, entende? o memorando de entendimentos. O memorando de entendimentos é uma coisa que tu não acha, tá? É muito difícil. Porque o memorando de entendimentos é um documento mais complexo. Um termo de confidencialidade de sigilo tu até acha tão bom quanto o meu, tu não acha. Mas assim, porque o meu ele é bem abrangente, né? Até o termo de confidencialidade, eu não sei se o Kennedy já te mandou o NDA, mas quando ele te mandar, tu vai ver, ele é bem completo, tu entendeu? Ele é bem robusto, ele te protege bastante, né? Então, assim, ou posso ensinar passo a passo como montar. O problema maior é que nesse sentido, também eu tenho que cuidar, porque isso a pessoa... É que assim, pra mim, se tá disponível no Google, eu não tem problema nenhum eu disponibilizar, tu entendeu? Quando a pessoa compra o meu curso, ó, tu vai sair daqui com um modelo XYZ, tu entendeu? Se a OAB vier me incomodando, assim, olha, eu vendi um curso, isso aqui tava junto, tu entendeu? A pessoa comprou como poderia ter comprado na internet de qualquer outra pessoa que colocou lá ou baixado um modelo. Né? Na real, me enoja muito esse tipo de coisa, mas enfim, é burocracia e politicagem. E além do Instagram, que mais outras mídias você usa? Uso o LinkedIn, mas o LinkedIn é aquela coisa assim, o LinkedIn é... Ai, como é que eu posso dizer assim? Tô no LinkedIn porque preciso, né? Por causa dos outros colegas, enfim, acaba surgindo... Aliás, eu digo, né? Eu falo pro meu marido, né? Quando não resolve incomodar o saco, assim, a paciência pra te cantar, porque tem gente que usa o LinkedIn pra isso, né? Absurdo isso. Sério? Sério. Mas o Luiz, sabe o que o Luiz fala? O Luiz fala assim que toda rede social é Tinder se tu for indiano o suficiente. Não copiei. Assim, ó. Se tu for um indiano o suficiente, toda rede social se transforma em Tinder. Ah, sim, claro. Entendeu? Sabe que os indianos são. E eu brinquei com ele. E ontem, um indiano me mandou uma mensagem dizendo: Hey, tu acredita? Olha. Eu mandei um vídeo pra eles. É um visionário. Olha aqui. Não, mas é sério. É meio chato, mas enfim, eu boto limite, nem deleto, nem respondo. Claro. Mas sim, tem que ter essa presença por causa, o fato de estar no LinkedIn já me gerou parcerias, entendeu? Excelentes, no sentido de trazer para Porto Alegre cursos, por exemplo, que ninguém tinha acesso aqui da Exim, entendeu? E agora vai ter acesso da IAPP também no próximo semestre, se Deus quiser. Então, assim, eu tenho que estar no LinkedIn. E eu tenho um parceiro meu, que é de TI, que ele tá terminando, se Deus quiser, agora nas quarentenas ele termina, porque é complicado. Web designer é chato, ele tá terminando um site que é com o meu nome mesmo, Alessandra Busato.
Olha que Não faço, legal. não vou fazer menção no escritório, nada, tu entendeu? Porque não quero esse vínculo, né? Até Sim, porque acho sim. que são projetos totalmente diferentes. Uma coisa é a Alessandra, produto Alessandra Busato, outra coisa é produto Privacy Corp, outra coisa é produto Vernier e Busato Consultoria Jurídica, tu entendeu? São, Sim. são coisas diferentes, assim. E eu gosto de deixar elas. O escritório tem um site próprio, a Privacy tem site próprio, tu entendeu? Sim. Mas tu pode ver que lá no Instagram eu nem comento, não coloco nem de um nem de outro, tu entendeu? Eventualmente eu compartilho alguma coisa, tu entendeu, Uhum. sabe? Mas é mais exatamente para deixar bem definido onde começa um e onde termina outro. Eu estou te perguntando porque vai ser interessante a gente criar um canal no YouTube, que é a principal Uhum. plataforma para poder lançar, e Facebook, um grupo Uhum. de mentoria, por exemplo, 30, 40, 50 pessoas compraram um curso. Vai todo mundo lá para o grupo no Facebook fechado, para lá, um dia da semana, Sim. A você gente faz uma poder dar uma live. mentoria coletiva, né? E de lá trazer novos produtos. Sempre Sabe que tentar. uma das mulheres que eu me inspirei, que na verdade, assim, que me deu o start de tudo isso foi a Lara Nesteru, que eu não sei se tu conhece a Lara. Não. Ela é uma. Até te mando o perfil dela. Ela é uma nutricionista, que ela fez múltiplos 6 em 7. Olha. Quem faz os lançamentos dela, no início, eu vou te dizer nomes que tu conhece. Quem fez os primeiros lançamentos dela foi o Bruno Perini, tu deve conhecer. Eu acho que eu sei quem que é essa moça. Eu sei. E aí, depois, quem hoje faz os lançamentos dela é o Ícaro de Carvalho. Então, Isso, assim, isso. Lembrei dela. Lembrei. então, até o site que eu tô criando, ele é. É que assim, a gente tem um estilo meio parecido, eu e ela, assim. Então, de falar, de descomplicar as coisas. Ela criou um curso de emagrecimento que, né, a mulher, ela virou milionária a partir disso. Né? Ah, Então, tipo assim, não é difícil, né? Só que, claro, a maioria dos profissionais, eles não querem ter, eles só pensam em rentabilizar consultoria, escritório, esse tipo de coisa, né? Eu já penso em rentabilizar outras coisas, porque renda passiva é muito bom. sim, sim, claro, claro. Eu acho que então, Alessandra, de início, só para eu ter um pouquinho de massa, né? Já Uhum, entendi o que, que é o que é o negócio, depois eu vou redigir bonitinho no e-mail para você, para a partir dele a gente começar cada vez ir aumentando, encaixando coisas, ideias uhum, novas, e a partir desse material a gente vai alterando, acrescentando, tirando, até a gente ter uma estrutura uhum, coerente para a gente começar a pensar em lançar. Nesse uhum, inteirinho, a minha sugestão é do canal no YouTube, porque, e aí vou me basear agora o que eu falei para você agora, esse pessoal, o que eles falam hoje, eu vi há 15 anos atrás, quando eu fazia marketing. Então, tudo que eles falam agora não tem muita coisa, obviamente que hoje tem um contexto internet, né? sim, Mas sim. são coisas que eu vejo que isso foi dito lá atrás, que é a base do marketing. Uhum, Então, assim, eu vou pegar como estrutura principal o 6 em 7, e lá o Érico Rocha ele fala, por exemplo, uhum, criação de conteúdo. uhum, Que é o raiz, né? Um ou dois, uhum, uhum. tenso, aí Sim, está o falando de Nutella. e os outros, e de repente, até a partir desse conteúdo mais denso, repartir, que nem eu fiz com o nosso bate-papo, sabe? Uhum. Tem o principal, mas eu reparti ele, pergunta e resposta, coloquei no LinkedIn, coloquei no Agora, até, Facebook. na verdade, a partir da próxima semana, eu vou começar a compartilhar ele todas as segundas-feiras, entendeu? Ah, Exatamente porque é o meu dia de falar sobre LGPD, entendeu? Assim, legal. eu não tinha como omitir nessas 2 últimas semanas de falar sobre o que está acontecendo, né? Uhum. Tanto que em tempo recorde eu fiz acho que eu te mandei, né, do dossiê do empreendedor. Te mandei? Mandou, Pois mandou. é. Então, assim, de sexta para sábado eu criei aquele troço, entendeu? Nossa. Então, assim, pra tu ver que eu não tenho medo de trabalhar, tu entendeu? Né? Aham. Eu me dedico quando. E foi muito legal, porque muita gente me pediu inbox, eu cheguei a mandar uns 30 e-mails, tá? Cheguei a mandar uns 30 e-mails, mandei do Gmail, não mandei de nada do escritório, como eu te falei, assim, até porque eu faço parte de 2 comissões da OAB. Sim. Então, e eu sei que os meus colegas, assim, são
Na verdade, como tu é cristão, eu posso compartilhar isso contigo. É aquela questão de também observar a autoridade, né? As autoridades, a gente ter obediente, né? Às regras. Isso eu acho que Sim, atrai sim, muito da bênção de Deus, assim. claro. E, então, assim, e aí eu criei isso, então, assim, 30 pessoas já ficaram interessadas. Que, né, considerando que 30 pessoas que não me conheciam começaram a me conhecer. Ganhei Muito alguns legal. seguidores, uns 15 seguidores nesse meio tempo e tal. Mas realmente foi para me posicionar como uma pessoa que faz alguma coisa. Porque enquanto os outros Sim, colegas estavam só assim, quando vierem me perguntar, estão só esperando os clientes chegar no escritório, eu levei para a sociedade algo, muito entendeu? bom. Gerou E coloquei valor. exatamente. E coloquei exatamente assim, inclusive no LinkedIn e tal, né? Porque realmente acho que eu não posso me furtar, entendeu? Do meu dever de cidadã nesse momento. Então, Uhum. passou essas 2 semanas de Covid, né? Agora, semana que vem, os conteúdos voltam. Essa semana eu já tratei de conteúdos, né? Mas amanhã, por exemplo, eu vou falar sobre e-commerce, né? Já pegando o gancho, enfim, né? Eu gosto de mesclar, não gosto de deixar toda quarta-feira o mesmo assunto, toda quinta, porque acho chato, daí a pessoa, putz, de novo essa mulher falando a mesma coisa. Então eu Uhum. giro esses 3 assuntos sempre, né? Vou girando ali Que é para dar. e-commerce, Na verdade, eu falo sobre negócios, compliance e segurança da informação. tá. É o que tá ali, é o que tá ali na minha bio, né? Uhum, tá. Negócios, compliance e segurança da Aham, informação. Então, eu aham. falo dessas 3 coisas, sempre girando os assuntos, né? Tem Agora, bastante assunto, na real. agora, você acha que é possível fazer esse conteúdo raiz, dois deles, Acho que sim. de 45 minutos a 1 hora, mais ou menos? Tu diz conteúdo raiz falando Pegar um sobre. assunto sobre o direito digital para empreendedores. Eu consigo fazer tu diz assim, tu diz para o curso ou para disponibilizar um vídeo para as pessoas? Para gerar conteúdo, para criar uma base de interessados nesse curso em específico. Eu acho que, a priori, a gente deve pensar no direito, que é o curso que você Hum, disse que já tem, que é o direito hum, digital para empreendedores. Então, começar a criar alguns conteúdos específicos para esse assunto. Aí, por uhum, exemplo, se você fizer um conteúdo de 1 hora e você me der esse link, aí depois eu faço igual eu faço nos meus. Eu uhum. divido ele em perguntas ou em temas e devolvo para você e você vai publicando na tua rede. Eu não sei se você... É, é, Não, aliás, eu aí a acho, gente eu pode... acho, eu acho que, eu acho que dá. Eu vou dar uma revisada no e-book e aí te digo assim, porque, claro, dá para aprofundar. Eu criei, se eu não me engano, uns 4 ou 5 capítulos que a gente Uhum, consegue aprofundar, assim. Talvez 45 minutos vai ficar chato, tu entendeu? tá, Porque, né, mas aqui 25 minutos eu acho que a gente consegue, tá, tá? tá bom. Beleza. E, e chato é muito relativo, tá, Alessandra? Porque tem conteúdos que as pessoas acompanham. Eu, pelo menos, tenho alguns que é 2 horas, né, vai filmar e eu assisto. E isso é Sim, comentado no 6 em 7, porque e justamente o YouTube é para isso, sabe? Para você sim, para selecionar. aprofundar, na verdade, né? Na verdade, como eu me inspiro muito na Regiane Toigo, assim, eu vejo que até dá uma olhada no YouTube dela, eu acho ótimo, assim, porque ela também tá no Aham, YouTube, ela também tem. Hoje ela atende contas de só médicos, ela tem uma agência, ela era dentista e hoje ela só tem uma agência que faz marketing digital. olha que legal. Exatamente. Então, assim, eu vejo que os mais completos, assim, os mais aprofundados dela, ela fala de 15 minutos, entendeu? Sabe? Mas Aham, normalmente gira em tá, torno de 6 a 15 minutos, assim. É o tá. máximo, porque ela quer direcionar tudo pro curso, tu entendeu, sabe? Uhum. Então, Essa é a assim, eu acho ideia, gerar que conteúdos para direcionar para o curso. Faz exatamente. conteúdo, Então, assim, direciona para o curso. Aí vai chegar é, uma hora que a gente vai colocar umas call to actions, ou seja, você que gostou aham. do conteúdo, visite a nossa página ou curso XYZ. Ou fazer também aquelas questões dos webinars, né? Antes do lançamento e Sim, tal, fazer, sim, né? Então, tem os lançamentos de sementes, então assim, tudo isso faz parte, realmente, assim. Então, eu acho que é bem tranquilo. Monta alguma coisa, faz a tua proposta, aham, e aí a gente pega e conversa. tá bom. Me passa o teu e-mail, Gmail.
Tá, Alessandra V Busato @gmail.com. Tá bom. Eu te mando, então, o que a gente conversou agora e os próximos passos. Tá bom, então. Tá A bom? gente vai falando. E aí eu acho que o mesmo a gente pode fazer para o da LGPD também. Isso. A estrutura não vai ser diferente, não, tá? A estrutura vai ser parecida. De vender a consultoria, tu diz, né? Eu falo, porque assim, o da Privacy Corp para mim está muito claro, deu certo já a parceria. Então, quando chegar uma empresa que quiser uma adequação, vou passar para a Privacy Corp. Nesse inteirinho que aparecer essas pessoas interessadas no online, eu vou passar para você. Tá? Tá? Perfeito. Eu vou passar para você, e aí aquele bate-papo de 1 hora que você falou lá, que está em torno de uns R$500, né? E aí, dependendo do tamanho da empresa, é mais ou menos. E a gente vai, na medida que os clientes vão aparecendo, o perfil dele, a gente faz uma radiografia a partir de um questionário, e aí eu marco a call, vejo a tua agenda, a gente presta essa consultoria online e a gente define o valor baseado no perfil do cliente. Então, eu vejo como três estruturas de negócio. Privacy Corp, que vai ser as empresas que vai vir a partir do meu site, que é a adequação, passo para vocês. O LGPD Online, que é um bate-papo, uma consultoria, melhor dizendo, online, de 1 hora, ou se precisar mais ou menos, enfim. E o seu curso de empreendedorismo digital, que a gente vai trabalhar para poder lançar ele. Seria isso, né? Seria exatamente isso. Tá bom, legal. Perfeito. Entendeste super bem. Legal. Vamos nos falando, então, querido. Ok. Tá bom? Tchau, tchau. Se cuide, fique com Deus, tá? Se cuidem aí. Um abração. Tchau, tchau.